Bem, vamos começar aí a terceira semana do PET 2, né? Quero de antemão aqui pedir desculpa por algum barulho que vier da rua, está tendo uma obra aqui e em algum momento aí pode atrapalhar a nossa aula. Quero também pedir para se inscrever aí no canal, né? No canal do YouTube aí, se inscrevam, ativem o sininho para receber notificações e também sigam lá no Instagram, né? @recorte_histórico. Então, começando aqui a semana 3, né? Ela vai ter aí a unidade temática aí, o nascimento da República no Brasil, nos processos históricos até o meados aí do século XX, né? O objeto de conhecimento dessa semana vai ser a questão indígena durante a República, tá? O tema, a relação entre o governo republicano e os povos indígenas, tá? As políticas indigenistas no Brasil entre 1900, né, no início da República, até 1967, quando vai ser criada aí a FUNAI, tá? Porque hoje em dia nós temos a FUNAI, né, que cuida aí dos assuntos relacionados aos índios, né, a Fundação Nacional do Índio. Antes da FUNAI, tínhamos o SPI, né, o Serviço de Proteção ao Indígena. Então, em 7 de setembro de 1910, foi criado o Sistema Nacional de Proteção aos Indígenas, foi nomeado de SPI. Então, lá em 1910, já começava a haver uma preocupação com os povos indígenas, né? E foi criado, então, esse Serviço de Proteção aos Indígenas, sob tutela do Ministério da Agricultura. Não era um órgão independente, né? Ele estava ligado ao Ministério da Agricultura e objetivando em âmbito nacional supervisionar os assuntos indígenas. O Serviço de Proteção aos Índios sofreu ressalvas dos governos estaduais no momento de construção do federalismo nacional e ameaçados por uma centralização de poder na esfera federal. As lideranças estaduais viram o serviço, que tinha responsabilidades apenas com o governo federal, um instrumento de centralização do poder, né? Então, os governadores estaduais, eles tinham aí um certo receio em relação ao serviço de proteção, porque eles viam aquilo como uma forma de se tirar o poder deles, né? Porque estava ali se tratando, né, do federalismo, né, da autonomia das províncias, e dessa forma, né, como foi colocado o SPI, dava-se a impressão, né, de que essa questão aí dos índios era de poder federal, né, e tirava o poder das mãos dos presidentes das províncias, né? Lembrando que naquela época não se chamava estados e governadores, eram províncias e presidentes de províncias, tá? Isso só vai mudar na era Vargas, né, com Getúlio Vargas. As lideranças governamentais que viam o serviço como uma ameaça política foram apoiadas por aqueles que viam o serviço de proteção aos índios como uma ameaça ao lucrativo comércio de terras indígenas e exploração de suas mãos de obra, né? Então, desde que o Brasil, né, que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, que a mão de obra indígena era explorada, né? E aquelas pessoas que exploravam a mão de obra indígena, elas temiam, né, perder esse privilégio aí de poder explorar a mão de obra, né? E também as terras indígenas, né? Que até hoje a gente ainda luta aí para que haja demarcações de terras indígenas,
para que os índios sejam protegidos e tenham as suas terras demarcadas, e infelizmente hoje em dia no Brasil está tendo um retrocesso enorme em relação à demarcação de terras, né, à exploração de madeira, a garimpos em terras indígenas, né. Hoje em dia está quase tudo liberado. Essa semana mesmo, né, vimos massacres de índios por garimpeiros. Então, toda uma luta que vem ocorrendo aí, né, desde 1910, ela está sendo colocada, né, à beirada, à margem, né, das discussões atuais. Além das motivações políticas e comerciais, o serviço de proteção aos índios sofria oposição de religiosos. Durante séculos, os indígenas foram inseridos no modelo trazido pelos portugueses por meio da catequese e educação patrocinada pela Igreja Católica, né? É um outro problema. Desde quando os jesuítas chegaram aqui, que os índios são um patrimônio, vamos dizer assim, né, que é utilizado pela Igreja, né, para catequese, mesmo para trabalho. Então isso também, né, essa criação do SPI, ela vai ir, né, contrário aos interesses também da religião. Essa, portanto, ressentia-se desta ameaça, aquilo que, por séculos, considerou como um sacro direito, né, a catequese dos pagãos. Então, desde quando foi criado, né, o primeiro serviço de proteção aos índios, ele causa uma certa desconfiança, uma certa oposição de determinados grupos que lucram ou que têm algum objetivo em relação a esses povos. O serviço de proteção aos índios funcionou com diversos formatos, né, até o ano de 1967, quando vai ser substituído pela Fundação Nacional do Índio, né, a FUNAI. Eu já falei um pouquinho a respeito disso, que é em vigor, né, a FUNAI existe, né, até hoje, né, e tem por objetivo a proteção dos povos indígenas. Antes da criação do Serviço de Proteção dos Indígenas, né, dos índios, entre 1889 e 1908, várias expedições econômicas, científicas e políticas abriram caminhos por até então territórios brasileiros desconhecidos e adentraram em territórios de dezenas de nações indígenas, né? Até mesmo nações indígenas que não haviam tido contato nenhum com o homem branco. Então foram criando aí, né, essas expedições, e esses incentivos, né, para essas expedições, né, ao oeste apareceram com a queda do Império em 1889. Pela Constituição de 1891, uma federação de estados com autonomia relativa foi colocada no lugar do centralizado, né, do governo imperial. Então, a Constituição de 1891, ela vai descentralizar o poder, né? Vai acabar com aquele poder centralizado na mão do imperador. Presidentes de estado, né, hoje governadores, aumentam seus poderes. Vastas regiões inabitadas ficam sob tutela dos estados, habitá-las por meio de planos imigratórios. Então, cabia aos estados habitar, né, aquelas regiões, né, que fossem pertencentes a eles, habitar, né, e desenvolver aquelas regiões. Então, vários estados começaram aí a promover incursões, né, nas terras que ainda não se conheciam. Essas incursões representavam vitórias sobre o espaço e o homem primitivo, do que uma conquista duradoura da terra em si, e não deixavam nenhum legado, né? Somente essas incursões, elas somente representavam a vitória, né? O domínio da região onde que habitavam o homem primitivo, né? As tribos indígenas, né? As regiões, né, que os índios viviam. Então,
essas incursões promovidas pelo Estado, elas serviam mais para isso, né, mais para representar vitória do que mesmo para levar desenvolvimento em determinadas áreas, né, porque não se construía redes de transportes, não se desenvolvia o território, não se colonizava aquela nova terra que estava sendo ali desbravada, né, apenas e somente conquistavam as terras, né, e tomavam as terras dos indígenas. Essa expansão está associada ao medo do novo regime em violações das fronteiras e perdas de territórios. As últimas disputas territoriais foram finalizadas em 1903, 1904, né, com a Bolívia e com o Peru, né, porque ainda existiam regiões ali nas divisas, né, com Peru e com Bolívia, que ainda não tinham sido regularizadas, né? Então havia ali disputa entre Brasil, Peru, Bolívia por determinadas áreas, e isso só foi regularizado em 1908. Em 1905 foram arbitradas as fronteiras com a Argentina e, por fim, em 1907 com a Colômbia. Significativo é o fato de que estes tratados abriram terras indígenas que, de outra forma, poderiam ter ficado por vários anos ainda sem serem perturbados, né, pela civilização ocidental. As expedições evitaram contato com os índios hostis, tá? Então aquelas tribos mais hostis, elas eram evitadas. Para as nações indígenas, depois do reconhecimento e da determinação oficial das fronteiras ocidentais, a presença dos não indígenas e de seu modelo civilizatório pairava como uma ameaçadora nuvem permanente no horizonte, né? Então, quando se delimita, né, quando se demarca as fronteiras brasileiras, né, os índios ali começam a ver aquilo, né, essa chegada do homem, das incursões, né, promovidas pelos estados, os índios vão começar a se sentir ameaçados, né? Quando foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, teve o Marechal Rondon, tá? Então, o Marechal Rondon foi o primeiro diretor do SPI. E Rondon foi demasiadamente importante na história da luta pelas causas indígenas no Brasil, uma vez que durante seu trabalho de instalação de linhas telegráficas pelo interior do país, ele acabou entrando em contato com várias tribos indígenas, majoritariamente de forma pacífica, mudando a maneira como os povos indígenas eram tratados até então. Rondon também ajudou a estabelecer as primeiras demarcações de terras indígenas, né? Então a gente tem aí o Marechal Rondon como sendo um personagem da República, né? Um personagem brasileiro que defendeu, né, as populações indígenas, foi um dos primeiros a fazer demarcação de terras indígenas, entrou em contato com várias tribos, e esse contato, na maioria das vezes, foram pacíficos. Durante a Era Vargas, né, que vai de 30 a 1945, primeiramente no último período dessa era, né, o chamado Estado Novo, houve um esforço de construção do índio por funcionários intelectuais e os esforços de povos indígenas para empregar essa imagem, né? O governo estava preocupado com a unificação nacional, com a defesa territorial e a configuração racial. Então, durante o governo aí do Getúlio Vargas, houve aí uma tentativa, né, de construção de uma imagem positiva, de uma imagem do índio brasileiro, né, porque o governo queria essa unificação nacional, tá? O governo de Vargas buscava aí uma forma de demonstrar, né, que o Brasil era formado, né, vou usar aqui um termo que não se usa mais, mas naquela época se usava, que o Brasil era formado de várias raças, né, e o que o mais importante para o Brasil, né, e que tornava o Brasil um país diferente dos outros, era essa miscigenação
que existia, né? Era essa integração entre as raças, né? Vamos voltar a falar, não se usa esse termo raça, mas no período se usava, mas que o Brasil era formado aí por várias raças, por várias etnias, né? Que é o jeito correto de se falar. Sob o governo de Vargas, o Estado continuou a cultivar uma relação com os grupos indígenas fundamentada na legislação ditada décadas antes, né, em 1916. O Código Civil definiu os povos indígenas como relativamente incapazes em relação a questões civis. Em 1928, foram colocados sob um sistema de tutela federal, administrado pelo SPI. Tá? Essa tutela é colocada por, em teoria, o índio ser despreparado ou não familiarizado com o sistema socioeconômico brasileiro de exploração. Tá? Então, mais uma vez, né, se coloca aí o indígena como um ser incapaz, né, que deve ser tutelado, que deve ser conduzido por pessoas superiores, né? Coloca então a situação do indígena como um ser inferiorizado, né? É mais um grande erro, não é isso? Da sociedade. Quando o sistema, o SPI, defendia as comunidades indígenas, essas se beneficiavam e valorizavam a assistência governamental. O regime Vargas enobrecia os seus tutelados, nesse espírito de boa vontade, e os dotava de prestígio cultural ao consagrá-los como primeiros brasileiros. Então Vargas, né, durante o governo de Vargas, foi o que nós comentamos. Ele buscava aí colocar o indígena, né, como sendo o primeiro habitante, né, os primeiros a serem donos das terras, né, a terem os seus direitos, com seres humanos que mereciam o respeito. Então Vargas, né, tentou buscar a imagem, né, trazer a imagem do indígena para junto de si, né, mostrando que o Brasil era um país formado, né, era miscigenado, né, várias raças. Então assim a gente termina, né, a nossa segunda semana do PET 3. Tá? Temos aí a sessão para saber mais. As atividades, né, que vocês vão resolver aí, são 3 atividades. A semana que vem nós iremos trabalhar aí a carga horária complementar, né, a respeito desse assunto aqui. Terminamos a aula e não esqueçam de se inscrever no canal, seguir lá no Instagram, @recorte_histórico, e um abraço a todos, até a próxima aula.